Hora H do Agro, com Kellen Severo. A guerra na Ucrânia completou 1000 dias e é marcada por uma escalada significativa das tensões. A comentarista de agro, Kellen Severo, traz os impactos geopolíticos e no mercado de grãos. Confira. O que muda na guerra a partir do uso desses mísseis americanos de longo alcance, esses armamentos inéditos, de fato configuram uma escalada, uma piora perigosa dessa guerra na Europa? Já se passaram mais de 1000 dias de guerra, a gente tem um novo momento hoje, um momento sim de escalada, um momento preocupante. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a Rússia, no dia 19, lançou uma nova doutrina de uso de armas nucleares. A doutrina anterior estava em vigência desde o ano 2000 e nessa nova doutrina a Rússia considera que um ataque ao seu território vindo de um estado não nuclear que tenha tido a ajuda de um país nuclear é considerado pela Rússia como uma espécie de agressão conjunta. Então a Rússia interpretou que essa permissão dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha da Ucrânia usar mísseis de longo alcance do tipo ATACMS e também do tipo Storm Shadow significa agora que a Rússia está sendo atacada por esses 3 países, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos e pela própria Ucrânia. E a Rússia também, nessa nova doutrina, se reserva o direito de usar armas nucleares em vista desse tipo de ataque. Então a gente está num novo momento da guerra, um momento preocupante sim. Estamos num limite para que outros países da OTAN ou até outras nações sejam mais diretamente envolvidas nesse conflito? Sem dúvida é um momento extremamente preocupante. É um momento que a gente tem visto uma tentativa ucraniana de criar uma nova questão para tentar mudar a lógica da guerra, porque desde fevereiro eles vêm perdendo território ucraniano para os russos vêm avançando desde fevereiro com ganhos consolidados. Em agosto nós tivemos a ação em Kursk, tentando tomar território russo para criar uma modelagem e mudar o aspecto de eventuais negociações de paz diante de um cenário de uma presidência de Donald Trump. O fato é de que agora a gente está no momento mais tenso, porque com a autorização da utilização de mísseis táticos do exército americano, que são os ATACMS, como dito pelo Valdir, da utilização também de minas terrestres, que foi autorizado também nessa semana pelo governo Biden, o que parece é que o governo em Kiev e a Casa Branca, a administração que está saindo, parece tentar criar uma situação na qual amarre as mãos da administração que vai assumir e tente impedir um eventual plano ou negociação de paz por parte da administração Trump. Quando, há cerca de 1000 dias atrás, a gente viu o início dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, os mercados agrícolas sofreram mudanças importantes dos patamares de preço, preços subiram, houve preocupação sobre fornecimento de fertilizantes, de diesel. E que impactos essa perigosa escalada da guerra neste momento já causa ao mercado agrícola, focando aqui em grãos? A Rússia é o maior exportador de trigo, né? Nós dependemos de combustíveis, nós dependemos de fertilizantes da Bielorrússia, o KCl vem da Bielorrússia, então nós estamos aqui monitorando 2 variáveis diretas, né? O preço do petróleo, porque enquanto o preço do petróleo não tiver uma reação muito forte, quer dizer que o mercado está entendendo que isso pode ser uma ação delicada, perigosa, mas ainda não é trágica a ponto de causar um impacto no preço do petróleo, que aí puxa preço dos combustíveis, preço do óleo de soja, preço do etanol, aí consequentemente a soja, o milho podem embarcar no mesmo processo. Se a Rússia não conseguir fazer as suas exportações de trigo, o mercado de trigo vai ter a sua consequência. Lembre-se que hoje nós temos um trigo de um pouco abaixo de $6 por bushel. Nós chegamos a mais de $15 por bushel no meio da pandemia, né? E junto com a guerra, as restrições globais, né, em relação à economia russa. Será que essas decisões de agora também não irão impor mais restrições econômicas e comerciais à Rússia, não é? Está chegando o inverno europeu, é outro fator problemático, né? Então, de forma geral, o agravamento de tudo isso pode sim trazer impactos parecidos com aqueles que nós vivemos lá no meio da pandemia e no início da guerra da Ucrânia.
A análise completa você acompanha no programa Hora H do Agro, disponível no YouTube da Jovem Pan News.